A prisão de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, agitou o país nos últimos dias. E se ele falar, pode derrubar os poderes da República. Pode ser a delação do fim do mundo. E é por isso também que a gente precisa ficar atento para quem vai ser o responsável por soltá-lo e quando. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes da gente conversar sobre esse tema e explicar tudo para vocês, cliquem no joinha, porque ao clicar no joinha, o like é deixado e o algoritmo entende que se você deixou o like, o conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. Vocês nos ajudam a crescer a nossa comunidade aqui no YouTube. Também se inscrevam no canal e considerem se tornar membros, porque nós temos conteúdos exclusivos que são entregues para as pessoas que são membros aqui do canal. Muito bem, olha, o dono do Banco Master é peixe grande, a fraude é gigantesca, chega aí a 14 bilhões. A gente está falando de muito dinheiro. 1 bilhão é 1.000 milhões. Imagina 14 bilhões, é muito dinheiro, mas o sistema financeiro brasileiro é relativamente sólido e vai provavelmente se recuperar. Quem não se recupera é o sistema judicial, é o judiciário brasileiro, que não é nada sólido, que é pantanoso, e é por isso que a pergunta cabe, porque alguém tão poderoso preso é inconveniente para muita gente. Então a pergunta é: quem vai soltá-lo? E essa pessoa que o soltará, nós precisamos ficar atentos a ela. Se é que ele vai ser solto, tomara que não. Veja, para vocês terem uma ideia do poder desse dono do Banco Master, ele foi preso em Guarulhos, prestes, portanto, a fugir. Provavelmente, então, a operação da Polícia Federal que o prenderia foi vazada a ele. Acontece que também foi vazado para a Polícia Federal que ele teria informações privilegiadas sobre a operação e, com isso, a própria Polícia Federal antecipou a operação e o prendeu. Vejam só o tamanho da pessoa, para vocês entenderem também as relações dele com os poderes da República. Ele tem e já teve ligações com o governo Lula, ele tem e já teve relações com o Centrão e ele tem e já teve relações com ministros do STF, porque em 2022, né, tá aqui notícia na imprensa para quem quiser ver, notícia de 2022, que ele simplesmente bancou um jantar em Nova York para os ministros do STF. E boa parte desses ministros que lá esteve nesse jantar também está agora no STF. Ele também, as notícias que nós temos recentes, né, que foram ainda desse ano, é de que ele teria, num caso anterior, contratado os escritórios da esposa do ministro Moraes. Então, é alguém que constrói relações no judiciário, alguém que constrói relações no executivo, alguém que constrói relações no legislativo. Ou seja, ele joga os seus tentáculos em todo o lugar. Por isso, o seu grande poder. Se ele falar, não vai ser uma fala de peixe pequeno, como muitas vezes a gente vê na CPMI do INSS, que você ouve a pessoa e fica ali tentando puxar o fio para descobrir quem está acima daquelas pessoas que são peixe pequeno ouvidas. Nesse caso, o peixe é grande. Se ele falar, o fio deve ser puxado não para cima, mas para os lados, na horizontal. Sem dúvida alguma, há muita gente relacionada, seja na esfera privada, seja na esfera pública, relacionada de uma forma não muito republicana com o dono do Banco Master, que agora é preso com essa fraude gigantesca. Por isso que eu menciono, deixá-lo preso é muito inconveniente. E, aliás, no período em que ele está preso, é bom que as pessoas, enfim, cuidem dele. Cuidem para que nada lhe aconteça. E façam-no falar. Seria muito importante para desvendarmos a corrupção estrutural que existe nesse país. Não sei nem se esse caso de corrupção não pode estar, de repente, relacionado a outros que também estão aparecendo no país por investigações feitas recentes. Então, é importante que ele fale, mas mais importante que isso é que antes dele falar, ele seja cuidado. Né? Haja cuidado com ele enquanto ele estiver preso para que nada lhe aconteça. E se ele for solto, que nós todos fiquemos de olhos muito bem abertos em quem o soltará. Sobretudo, mas sobretudo, se quem o soltar tiver alguma
relação, ou quem o soltar, for dos poderes supremos, né? For do STF ou até mesmo do STJ. Fiquemos atentos se o caso dele não vai bater na porta do Supremo, e fiquemos atentos com quem vai cair esse caso e quem, se ele for solto, será o responsável por soltá-lo. Esse é um fio importante, e aqui a gente, óbvio, não pode falar nada, não está acusando ninguém, cada um faça o seu bolão, mas se ele for solto, repito, fiquemos atentos em quem eventualmente for responsável pela sua soltura. Aguardemos.